Nosso trabalho tem como tema o toque, transtorno obsessivo compulsivo. A disciplina é psicopatologia e o professor é André Alexandre Jesus Marques, mestre em neurociências. O nosso grupo é composto por Ingrid Amorim, Larissa Souza, Aparecida Pessoa e Vanessa Oliveira. Somos alunas do terceiro período do curso de Psicologia da Faculdade do Oeste Potiguar. Nós vamos dar início à apresentação com o tema transtorno obsessivo compulsivo, TOC. O TOC ele é um transtorno caracterizado pela presença de obsessões e compulsões suficientemente severas para ocupar boa parte do tempo do paciente, causando tanto desconforto ou comprometimentos importantes. As obsessões elas podem ser ideias, imagens, palavras, frases ou impulsos que invadem a consciência e elas podem ser sentidas como estranhas e inapropriadas. Em geral, elas são acompanhadas de medo e podem ser desencadeadas por estresses. As obsessões elas podem ser criadas a partir de qualquer substrato da mente. Já as compulsões, elas são comportamentos ou atos mentais repetitivos, realizados para diminuir um incômodo ou ansiedade causada pelas obsessões. Não existe limites para a variedade possível das obsessões e compulsões. Na infância, as compulsões elas antecedem o início das obsessões. Isso pode ser menos frequente que na idade adulta. Uma questão importante para a avaliação de crianças com toque é a semelhança entre os sintomas obsessivo-compulsivo e os comportamentos repetitivos que são da fase do desenvolvimento da própria criança, como as superstições e os rituais. Os rituais mais comuns nesta fase é na fase da pré-escola, que acontecem principalmente nos horários de dormir, de comer e de tomar banho. A partir dos 6 anos, os rituais se manifestam mais em brincadeiras. Os rituais e as superstições são normal para estas fases do desenvolvimento, pois têm o objetivo de auxiliar no desempenho da criança e dar uma sensação de controle a ela. E além disso, isso não interfere no desenvolvimento dela. Já para o diagnóstico do toque em uma criança, é preciso que as obsessões e as compulsões causem interferências ou limitações nas atividades da criança, que consuma tempo pelo menos 1 hora do dia da criança e que possa causar algum incômodo à criança ou algum familiar. Sem falar que não existe nenhum diagnóstico clínico para o toque. Ainda não existe um consenso sobre como determinar a idade de início do toque. A maioria dos estudos considera o surgimento dos sintomas como a idade do início do transtorno, já outros consideram o início do incômodo causados pelos sintomas e outros a primeira vez em que o paciente procurou ajuda profissional, como a idade do início. Bom, falando de uma forma bem prévia do que seria o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno mental que se caracteriza pela presença de obsessões e compulsões, né? E aí, o que é obsessões? São pensamentos, impulsos, imagens indesejáveis que invadem a consciência dessa pessoa, fazendo com que ela tenha essas compulsões que podem ser atos físicos como também mentais, que é por decorrência já dessas obsessões. E então vem as características do toque, que são uma diversidade de sintomas. Posso citar aqui, por exemplo,
o medo de se contaminar por algum vírus ou bactéria, né? Então essa pessoa ela vai estar sempre lavando as mãos ou qualquer parte que tenha tido contato com algum objeto que ela ache, né, contaminado, que vai ser praticamente quase todos, né? Tem também a dúvida excessiva, que consequentemente causa nessa pessoa a mania de checar tudo. Por exemplo, ela vai olhar se o gás está ligado, se alguma janela ou alguma porta está aberta, e mais comportamentos desse sentido. Por último, como exemplo, tem a preocupação exagerada com a ordem e simetria das coisas. Ou seja, essa pessoa ela vai querer as coisas bem organizadas e, entre aspas, com perfeita simetria. E aí, para realmente você diagnosticar uma pessoa com toque, é preciso que essas obsessões e compulsões tomem um tempo significativo no dia dessa pessoa, né? De forma que comece a causar um desconforto nela, ou já comece a afetar a vida social dela e as diversas áreas fundamentais da vida dessa pessoa, né? E aí, vale ressaltar também que os sintomas obsessivos compulsivos não podem ser atribuídos ao efeito fisiológico direto de uma substância, por exemplo, o abuso de drogas ou alguma medicação, ou outra condição médica, como doenças psiquiátricas, né, que também podem ter entre os mesmos sintomas de obsessões e compulsões. Então, a gente pode estar elencando aqui agora alguns tipos de toque, nós vamos representar através de imagens. O primeiro que a gente vê é a simetria. Quem é acometido pelo transtorno, né? Essa pessoa tem a necessidade de ver tudo organizado, tudo muito simétrico, porque isso ali satisfaz a pessoa. Outra questão é a limpeza, tanto com o ambiente como com o seu próprio corpo. Então, por mais que não esteja sujo, mas ele tem a necessidade de frequentemente estar limpando, porque ele não se satisfaz com poucas vezes que se faz isso. Então, ele tem a necessidade, porque para ele está se sujando constantemente, então, constantemente também ele vai estar ali limpando. Junto a isso, nós temos a arrumação. Mesmo não estando desarrumado, mas eles têm a necessidade de estar fazendo isso com muita frequência. Mesmo estando arrumado, mas isso é bom para ele, né? Bom entre aspas, de fazer essa arrumação constante. É a acumulação de objetos. A pessoa tem a necessidade de ficar guardando, de ficar juntando tudo que para nós assim não tem necessidade, mas para ele tem dificuldade de fazer o descarte, de jogar fora. Então ele vai acumulando, 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 e isso vai deixando a casa que ele não percebe que está juntando tanta coisa desnecessária para aquela pessoa, porque ele não consegue se desfazer daqueles objetos que para ele é útil. Para as pessoas com esse transtorno, a gente sabe que fazer esse desvínculo do elemento que te causa tanto sofrimento, que te controla, né? Buscar esse reconhecimento não é fácil. Então, para isso, uma terapia psicanalítica é aconselhável, né? No caso do toque, é muito comum a indecisão constante, né? A necessidade de você ter uma certeza e, consequentemente, a dificuldade de tomar decisões. Isso aí é muito predominante nas pessoas com toque. Seguindo essa linha de pensamento, em se tratando do toque, nós temos aí uma palavra chamada etiofisiopatogenia, que é o estudo das causas ou mecanismo de desenvolvimento de uma patologia, no caso, o toque. Então, nós vamos ver agora um pouco sobre genética do toque. A etiologia do toque ainda ela é desconhecida. O toque é provavelmente resultante de fatores causais diferentes, até porque a ciência ainda não conseguiu provar e comprovar que é
adquirida através do ambiente que o sujeito se encontra, nem tampouco da genética, de fatores hereditários. Algumas formas do toque são familiares e pode estar associada a uma predisposição genética, sim. Porém, isso nós não podemos ainda generalizar. Até porque muitas pessoas acometidas desse transtorno, os fatores ainda não são explicados e eles se apresentam de formas esporádicas. As evidências de uma predisposição genética para o toque advém da constatação de um risco aumentado em gêmeos e transtornos em familiares de indivíduos acometidos pelo toque. Por exemplo, se apresentou essas evidências através de comportamentos observados em gêmeos monozigotos. Então, a ciência ainda quer entender e tenta explicar que é, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser sim através de uma predisposição genética, mas ainda não conseguiu provar que é só dessa forma. Até porque a gente pode também adquirir esse transtorno no ambiente que nós convivemos. Não é que vá acontecer, a gente não pode pensar assim. Até porque, diante dos nossos estudos, nós entendemos que os fatores podem ser tanto genético quanto ambiental. Você pode adquirir e a gente não pode dizer que é ambiental e genético, ou genético somente. A gente pode dizer que essa constatação, os casos podem ser esporádicos, pode ser a combinação dos dois fatores, dessa observância, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar que é um fator totalmente hereditário ou não. Mas, diante da observação dos gêmeos, indica-se que um gêmeo tendo o outro tem a predisposição maior de ter. É um aumento de 4 ou 5 vezes mais essa tendência. Os genes envolvidos, o mecanismo de sua transmissão ainda não foram totalmente esclarecidos. Além dos genes, outra área em pesquisa é a neuroanatomia e a neuroimagem. É uma questão que ainda intriga os pesquisadores por não obter uma resposta conclusiva. Essa existência ou não das alterações morfológicas está em estudo em indivíduos acometidos pelo toque. Embora nem sempre haja concordância e é difícil ainda de explicar, mas estudos iniciais verificam que eles apresentam diferenciação no córtex orbitofrontal. Essa diferença, ela é um volume menor, tanto do lado direito como do lado esquerdo. É, Existe também uma diferença no tálamo e na parte anterior ao cerebelo. Ainda não existe uma comprovação que seja hereditário, como já foi dito anteriormente, ou geneticamente transmissível, visto que é um comportamento desenvolvido. É importante também dizer aqui que o toque não é mania, até porque mania todos nós temos. O toque ele é um transtorno e a mania não. A gente pode ter uma mania e não pode, de certa forma, caracterizar como um transtorno. Então, assim, quando essas manias estiver interferindo no seu dia a dia, estiver causando impactos na sua vida, no ambiente social que você está inserido, e isso te trouxer sofrimento, na vida dessa pessoa, aí você deve procurar ajuda, né? Terapeuta, psicológica, não só com medicamento, tem que ser o aliado a esse tratamento. A gente sabe e com certeza deve conhecer pessoas com esse transtorno, e o que a gente pode dizer que a pessoa tem que perceber que isso não é só uma mania.
Você acha que é uma mania e aí não vou tratar, mas isso te causa sofrimento porque as pessoas começam a observar, começam a falar, e isso a gente sabe que é muito prejudicial. Fazer o desvínculo do elemento controlador não é fácil, mas é um dos caminhos, né, para a melhoria, já que o toque não tem cura, para não intensificar cada vez mais essa compulsão, a intensidade das obsessões, dos sintomas. Então, acontece primeiro a obsessão, aí vem a ansiedade, o sujeito tem as compulsões por um determinado tipo de toque. Geralmente, quando a pessoa está se livrando, né, está diminuindo uma mania intensa, então, o que é que acontece? Um alívio. E aí, geralmente, se desprende daquilo e ele adquire outra obsessão. Então, isso também pode acontecer. Isso é chamado o ciclo do toque. Então, ele adquire outro tipo de toque. Então, aí novamente a obsessão, ansiedade, compulsões. E aí, se ele buscar ajuda, então, com certeza esses sintomas vão diminuir, vão melhorar e ele vai conviver com essa patologia, mas de forma que não vá prejudicá-lo no dia a dia. E que as pessoas também que convive com esse sujeito possa estar entendendo a pessoa, acolhendo e sendo empática. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo na família ou no meu ambiente de trabalho, uma pessoa com essa patologia, então tem um acolhimento, a gente precisa ser empático. Então, assim, a gente pode ajudar, a gente deve ajudar, sem participar do processo do transtorno. Como? De que forma? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma sequência de abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, e ainda te pede ajuda para olhar, por exemplo, olha aqui se eu fechei a porta direito. Então, você pode dizer o seguinte: eu não preciso verificar se a porta está fechada, porque eu não tenho dúvidas. Então, assim, você não está participando do processo, você não está ajudando para intensificar, mas você está apoiando. Essa é uma forma de acolhimento. Entender essa patologia é necessário. É, Desse modo, você não está dando ênfase ao problema do teu amigo, dessa pessoa que convive com você, e dessa forma também você não está participando desse processo. Você está ajudando essa pessoa. Bom, para a gente fazer o fechamento, né, a conclusão sobre o quadro da doença, o toque, né? Bom, o tratamento, tratar uma criança que tem o toque, assim, é inserido uma série de procedimentos, né? Tipo, a criança que tem essa doença, ela tem o seu crescimento influenciado pelo quadro, né? Pelo convívio do quadro no seu dia a dia. Por isso que é muito importante, ao iniciar o tratamento, manter sempre a clareza, tanto para a criança como também para os pais. É fundamental manter a clareza e não esconder nada sobre como os sintomas, como a criança irá se sentir no seu dia a dia, ou seja, é, é importante, né, manter sempre a clareza das coisas. É, outro ponto bastante importante também é a terapia. Ela é muito importante nesses casos, pois diminui assim os riscos de recaídas, principalmente nas retiradas das medicações, né? Porque tipo a medicação, por exemplo, ela tem que se manter 3 meses com a dose máxima, né, para poder avaliar se tem eficiência e tal. E se caso os sintomas forem sendo controlados, forem sendo controlados, né, perdão, pode-se começar a redução, né, para uma, digamos que uma dosagem menor, uma dosagem de manutenção. E depois de certo tempo, a gente pode tentar uma suspensão total após mais ou menos 18 meses de tratamento,
pode tentar uma suspensão dessas medicações, né? Por isso a terapia ela é tão importante, né? Pode é, ocasionar alguma recaída, enfim. O toque em si, ele é um conceito, por não ser uma verdade objetiva, né? E há uma estimativa que nos próximos anos irá sofrer assim umas modificações. O desenvolvimento da técnica em biologia molecular e neuroimagem deve ser os fatores significativos que vão ocasionar essas modificações futuras, né, no quadro. Quero deixar também aqui como indicações para vocês, né, um filme que é disponível na Netflix, claro, se alguém tiver interesse em assistir, se chama Tok Tok. E esse filme retrata muito bem, claro, de forma cômica e divertida, mas retrata muito bem como as pessoas, como é a vida dessas pessoas com esse transtorno, né? E como afeta elas socialmente e, como eu já havia falado antes, nas outras áreas da vida dela. Então fica aí como recomendação, quem puder assistir, vale a pena porque é muito bom. Bom, pessoal, e para concluirmos nosso trabalho, trouxemos aqui uma frase de Carl Rogers que fala sobre empatia e achamos que se encaixa muito bem na nossa temática, pois sim, devemos ter empatia para com essas pessoas. E nesse sentido, a frase diz o seguinte: compreensão empática é a capacidade de se imergir no mundo subjetivo do outro e de participar na sua experiência, na extensão em que a comunicação verbal ou não verbal o permite. É a capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, de ver o mundo como ele o vê. Então é isso, encerramos por aqui e agradecemos a atenção.